enalapril, quando eu digo propanolol, o antenolol, eu tenho que ter clínica, né? Então eu tenho que ter uma clínica, o paciente, e eu tenho que saber qual é o melhor medicamento, qual a melhor via que esse paciente vai ter, e ele vai responder ou não. Por quê? Vocês estão tendo farmacogenética e farmacogenômica, né? Pode falar sim ou não? Não. Não? Então deve ser no outro período, o sexto, então deve ser no sétimo. Vocês vão ver que a gente tem muito polimorfismo, principalmente de metabolismo e depois de receptores, aí tem alterações, principalmente no envelhecimento. Por isso que o idoso, a gente tem preferências de indicações de alguma classe farmacológica e algumas etnias também a gente tem preferência por variações, tanto enzimática, né, do polimorfismo para fazer o metabolismo de fármaco, que a gente já deu uma aula, e eu até falei de algumas alterações, e a gente também tem alterações enzimáticas, né, alterações de receptores e alterações de transportadores. Então, dependendo da etnia, a gente também tem variação. Exemplo, por que em negros a primeira indicação de antihipertensivo é tiazídicos e bloqueadores de canais de cálcio? Porque perceberam que tinham uma melhor resposta do que os IECAs. Então, devido a uma variação genética, uma alteração de polimorfismo genético de cadeias de DNA, apresenta melhor eficácias os bloqueadores de canal de cálcio do que os IECAs. Possa ser por respostas à questão da renina, né? Ainda está em estudo. Tem um estudo randomizado, preconizado pela Sociedade de Hipertensão Americana, que eles pegaram em torno de 620 negros, né? E fizeram, então, um estudo utilizando o IECAs e os bloqueadores e os tiazídicos, né, em associações também. E perceberam que os tiazídicos e os bloqueadores de canal de cálcio teve a melhor indicação clínica. Entendeu? Então, quando é negro, seria melhor do que o IECA, o captopril? Seria, entendeu? Então, o lodipino, passar lá para ele, nifedipina, seria melhor do que um IECA ou um BRA. Quem que é o IECA? O captopril. Quem é o BRA? Losartana, tá bom? E idoso, qual é a primeira indicação? Também é bloqueadores de canal de cálcio. Perceberam que a variação possa ser de receptores, né, farmacológico, devido ao polimorfismo, que a gente tem os processos oxidativos, né, que acaba tendo alterações com as metabolizações e as degradações no envelhecimento que a gente vai tendo natural, possa ser, né, isso ou não, ainda está em estudos, mas apresenta o que? Melhor característica clínica, o bloqueador de canal de cálcio, né, e os tiazídicos. Ponto. Então, essas duas, né, tanto a questão da idade e tanto a questão da etnia são favoráveis. Aí, por quê? Fatores, né, farmacogenéticos. Então, isso deve levar em conta até para a individualização da farmacoterapia, tá bom? É importante saber. E quando a química farmacêutica ela é importante para determinar principalmente a via de administração. Qual seria o melhor? Por que o captopril dá tosse e o enalapril dá menos tosse, o lisinopril dá menos tosse? Modificações na estrutura farmacológica. Então, o farmacêutico ele tem que aprender essas modificações, certo? Então, por isso, hoje a gente vai estudar o quê? Os agentes cardiovasculares, beta-bloqueador e IECA. Então, são as duas classes que a gente vai visualizar hoje. Qualquer coisa vocês podem mandar do lado aí perguntas que eu vejo, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Então, hoje a gente vai estudar, então, os agentes cardiovasculares, certo? O tratamento, como se baseia, né? O tratamento é o quê? Lembra bem, se é insuficiência cardíaca, o problema é na bomba cardíaca. Se é na bomba cardíaca, eu tenho que usar algo que melhora a tonicidade, né? E melhora a frequência cardíaca. Opa, então os cardiotônicos, eles melhoram, então, a máquina de propulsão de sangue. Então, por isso que a gente tem utilidade, né? A gente utiliza os cardiotônicos. Então, coloquei exemplos agora. Já os diuréticos é o quê? Para eliminação de líquido, para melhorar o sistema, o quê? De volume, de pressão arterial, para diminuir a força de pressão que chega dentro desse coração. E arritmias?
arrítmicos. Antiarrítmicos quer falar que o próprio nome já fala que vai alterar a condução de impulso elétrico. E essa condução de impulso elétrico altera na frequência cardíaca, entendeu? E pressão arterial, né, sistêmica, a gente tem os antihipertensivos. Então, basicamente, a gente tem essas classes para trabalho, né? E a gente baseia principalmente nas patologias, qual seja antiarrítmico, insuficiência cardíaca, então ele é cardiopata, ou ele tem alteração na pressão arterial, então ele é um hipertenso, entendeu? E aí a gente vai definir. Então, dependendo da comorbidade, da doença que ele tem, então aqui, alto risco de doença coronariana, eu tenho as classes farmacológicas de indicação, eu inicio com diurético, eu posso usar, beta-bloqueadores, posso usar, né? IECAs, posso usar, e bloqueadores de canais de cálcio, posso utilizar. Sendo os betas bloqueadores, a gente acaba, depois que tem um infarto agudo do miocárdio, ou ele tem alteração na condução cardíaca, aí eu utilizo beta bloqueador. Fora isso, a minha primeira escolha é o quê? Diuréticos e ECA. Ponto. Né? Um dos outros, se for negros, bloqueadores de canais de cálcio. Se for idoso, bloqueadores de canais de cálcio. Dos diuréticos, tiazídicos. Então, observa que eu tenho uma escolha. Ah, mas se for diabético eu posso usar beta-bloqueador? Não. Então, quando tem a patologia dos diabéticos, eu tenho indicações que eu posso utilizar, seja diurético, IECAS, BRA e bloqueadores de canais de cálcio. E um AVE, né, um acidente vascular cerebral recorrente, eu posso usar o quê? Diuréticos, ECA. Uai, eu não vou modular com o sistema simpático dele? Não. Não vou modular com vasos, né, dilatadores? Não. Então, eu não posso utilizar num acidente vascular. Né? Quando a pessoa tem um derrame, eu não posso utilizar, então, um beta-bloqueador, nem uma losartana e nem um bloqueador de canal de cálcio. Então, a minha indicação é IECA, captopril e diurético. E no insuficiência cardíaca, quem que eu vou usar? Qualquer um. Opa, mas na insuficiência cardíaca, a gente tem uma escolha principal, né? Seja ela associada e um beta-bloqueador, ele vai estar junto, tá bom? Então, isso é importante colocar. E os antagonistas dos receptores de aldosterona, né? Isso aí, os BRA, a gente vai colocar também. Mas os beta-bloqueadores, eles já são uma escolha importante já na insuficiência cardíaca, porque o problema dele é na bomba, né? E é onde a gente pode utilizar cardiotônicos também. Infarto do miocárdio prévio, betas bloqueador. Essa é a primeira escolha minha quando tem um infarto mesmo. E doença renal crônica, né, insuficiência renal, o cara tem problema de rim. O que você vai usar? Primeiramente, IECA. Então é os captopril, renalapril, é uma prodroga inativa, é o que a gente costuma estar utilizando. Pega no SUS, captopril, tá bom? E o BRA é efeito, né, a gente tem que avaliar outras comorbidades, né, se ele tem diabetes. A gente percebeu que o IECA, ele é nefroprotetor, ele melhora a vasodilatação e a filtração glomerular do néfro. Então, por isso, os IECAs ainda é a primeira escolha no tratamento de insuficiência renal crônica. Certo? Quais os principais glicosídeos ou os cardiotônicos? Né? A gente, então, tem os digoxina, né? Aqui são a origem, porque são dígens, que é a Digens lanata, né, que são das folhas, tem a Digens púrpura. Lembra que eu tenho a família, né, espécies, o gênero, espécie, que são das famílias, né, que então tem a origem das gitas. Então, das gitas, Diges purpúrea, lanata, purpureia. Então, eu tenho a característica, eu tenho um princípio ativo farmacofóbico que eu fui tirado que antes de tudo, eu utilizava, então, as plantas medicinais para tratar, então, um problema cardíaco. Então, através das plantas, eu retirei e utilizei, então, os digitálicos, que são os cardiotônicos. Aí eu tenho, quais são os principais? Digoxina, né? Esse é um deslanosídeo, né? Sei que a gente utiliza principalmente lá no hospital. Né? Esses dois são os principais cargo-chefe. E a silaraína, né? Silarina, né? Também é outro. Então, eu tenho os resíduos hexagonais, terminações, né? Qual que vai sair, né? Isso é importante, saber os resíduos. Lembrando que esses resíduos são as ligações à posição na estrutura principal.
Certo. E os antiarrítmicos? Antiarrítmicos vai trabalhar, então, na condução. Uai, os bloqueadores, os canais de... Aqui, perdão, bloqueadores. Os beta-bloqueadores estão aqui? Estão. Lembra que o atenolol, o propanolol, eles modulam também o sinal de propulsão, né? Lá, no nódulo sinoatrial, quando vai originar, então, o impulso nervoso, eles têm modulações, porque os receptores beta-1, né, e beta-2, o beta-1 principalmente no coração, eles modulam, né, não somente a contratibilidade, então, cardíaca, mas sim também, para eles modificar a frequência, eles alteram, então, o sinal de condução, fazendo um atraso. E esse atraso melhora, então, na função arrítmica. É só ele? Não, a gente tem escolhas, então a gente tem classes, né? Que segundo a classificação de Van Willis, né, os seus efeitos sobre os limiares desfibriladores ventriculares, quando usa em animais ou em humanos. Esses, então, classe 1, foi utilizados, então, em animais, né? Então, qual que a gente utiliza lá no hospital? Lidocaína a gente utiliza como um antiarrítmico? Utiliza, quando está com fibrilação atrial, posso ir. Procainamida, também lá no hospital. O mexiletine, eu nunca vi usar no hospital, tá bom? Esses dois aqui, eu já vi utilizar no hospital. A propofenoma, também utilizo no hospital. O que a gente tem que saber lá na drogaria que vai utilizar? Atenolol, propanolol, amiodarona, né, que está na classe 3, então esse, e o sotalol. Esses são os principais. E aí, na classe 4, diltiazem, veperamil e verapamil. Né? Então, essas são os que a gente tem que saber lá na drogaria, que são as que mais saem. Eles são moduladores antiarrítmicos. Então, quando a pessoa chega com a receita para você, você já tem uma noção breve do que possa ser a patologia dele com o próprio medicamento. Ou ele tem um problema de pressão arterial junto com a condução, alteração então, na arritmia, porque quando eu tenho hipertensão, a minha droga de escolha são os antiarrítmicos? Não, eles podem utilizar se eu tiver alguma alteração na bomba cardíaca. Se eu não tiver, eu não vou indicar, então não é a primeira escolha. Mas se tem alteração na bomba cardíaca, eu vou utilizar o quê? Um antiarrítmico. Uai, então se meu coração está ejetando fraco, né? Então eu estou com uma pós-carga baixa, eu vou ter que aumentar? Eu uso uma amiodarona para aumentar a tonicidade? Sim. Lembra que a gente tem um efeito colateral da amiodarona, depois de muitos anos, ela acaba desenvolvendo um hipotiroidismo e ela começa a dar taquicardia reflexa. Então, pacientes que chegam para vocês lá na drogaria, começam a reclamar, né, com taquicardia, utiliza a amiodarona, é um efeito colateral presente dela, porque ela acaba ligando em receptores vasoativos também da tireoide, e acaba modulando e diminuindo. E ele faz um sequestro com a falta de selênio também. Vamos aprender que os minerais são importantes, tá? Então, já até orientei muitos, já falei alguns que eu falo por fora. Um pouco de ortomolecular, de fitoterapia é importante saber. Saber um pouco da parte dos minerais, da atuação dos minerais, das vitaminas, para fazer um diferencial aí. E as classes dos antipertensivos, quem que é? Diuréticos, né? Inibidores adrenérgicos. Aqui os beta-bloqueadores são, mas de primeira escolha? Não é de primeira escolha. Lembra que o de primeira escolha é quem? IECA, né? Inibidores da enzima convertora de angiotensina e os bloqueadores de receptores AT1 ou da angiotensina 2, que é o quê? Os BRA. Né? Esses são os principais. E depois bloqueadores de canais de cálcio, vasodilatadores diretos, diuréticos e os adrenérgicos. Então, essas são as classes que a gente utiliza de antipertensivo. Então, vamos frisar aqui. Chegou para vocês, qual a droga de primeira escolha? Né? Hipertensão. Suzana está lá em Alvorada, não tem nenhum médico no hospital. O paciente chegou com um pico lá de pressão, só tem lá, chegou na farmácia, está com 18, né? Acima de 18 eu entro com medicação. Qual a indicação do medicamento de escolha? Captopril, tá? Captopril, você põe lá para ele engolir, vai abaixar, não vai matar ele ali, captopril, vai tentar dar uma redução, aí você tem que avaliar outras coisas, até ele chegar e for para Gurupi. Então, deve-se avaliar onde vocês vão ficar. Se não, encaminha para a urgência lá para o PS, e aí eles resolvem lá, tá bom? Mas é a droga de escolha que a gente faz para abaixar a pressão. Tá, então, os betas-bloqueadores. Dos betas-bloqueadores, né, a gente tem o quê? A origem dela partindo de qual estrutura? Olha aqui, ó, adrenalina.
a adrenalina é o principal estrutura que se baseou na formação, então, dos betas-bloqueadores. Porque eles foram ver para produzir os agonistas naturais, né, que seriam os protótipos, e aí formulou a hipótese, né, das estruturas de obter um antagonista seletivo. Dessa forma, eles obteve o isopretereno, né, que foi sintetizado e mostrou o contrário ao desejo de um agonista parcial. Aí foi capaz de discriminar os receptores e a seletividade, que modificou a estrutura, e aí determinou, então, a sua função catecólica por um grupo de clorofenbenzeno, certo? Então, baseou, então, a formação dos betas-bloqueadores eram para formar agonistas, e através desses agonistas, perceberam que a mudança de radicais laterais era um antagonista, ao contrário do que foram sintetizados. E aí é onde começou a origem, então, dos betas-bloqueadores, na formação, primeiro, dos agonistas. Então, a indicação e o benefício foi intervenção adrenérgica, né, que surgindo fármacos agonistas seletivos, para quem? Para tratamento de asma, efizema, né, DPOC, que é doença obstrutiva crônica, e aí a gente tem o salbutamol, certo? Então, eu peguei a estrutura, então, adrenalina, observa a adrenalina, eu tenho um radical, ó, olha aqui, ó, de clorobenzeno. O que é esse anel aqui? Benzeno, certo? Então, eu peguei, fiz um isolamento, então, e aí eu tornei o quê? Isoproterenol. Do isoproterenol, eu fiz uma ramificação, eu coloquei um cloro no anel benzeno. Essa estrutura é a estrutura mais lipofílica do fármaco. E aí eu pego as outras estruturas radicais, né? De aqui uma prolina. Aí eu vou o quê? Vou colocar, aqui vai fazer a parte de pontes de hidrogênio, então é mais hidrofílica. Observa que essa estrutura é mais hidrofílica e essa estrutura é mais lipofílica. Com a modificação, eu vou modificar, então, a estrutura principal minha, um anel benzeno, certo? Então, esse anel benzeno é minha estrutura principal. A modificação, eu vou, então, fazer uma condensação, colocar um outro anel benzeno, aí eu vou fazer, então, o beta-naftilina, e eu vou manter a mesma estrutura ligante aqui, ó. Então, para fazer o quê? Eu fazer essa parte, que pontes de hidrogênio, a parte, então, de ligações de hidrogênio e uma parte de ligações hidrofóbicas, que vai fazer a parte mais hidrofóbica. Que aí eu vou originar o propanalol. Então, o propanalol, então, tem a síntese prévia, então eu tenho uma alfa-neftilina, né, que é a cadeia principal, e uma outra estrutura, arilopropanolamina. Essa arilopropanolamina, né, o que, ó? Propanoalanina. Amina eu tenho uma amina aqui primária, com ramificação, com duas ramificações, então, aqui com carbono aqui. Então, eu vou pegar, então, um metil com cadeia principal, uma ramificação metil nesse carbono. Observa que essa estrutura hidrofílica se tornou, então, protótipo para a formação, então, das outras estruturas. E essa estrutura prévia foi o primordial para iniciar, né, os betas bloqueadores. Então, da adrenalina, eu cheguei a propanolol. Vamos observar, então, a estrutura do propanolol. Estrutura do propanolol, eu tenho aqui, ó, ligação de hidrogênio aqui, ligação aqui. Opa, aqui eu tenho uma interação hidrofóbica, né, entre carbonos aqui. Outra, interações hidrofóbicas, né, no anel benzeno que eu tenho aqui. Então, a formulação dele, eu vou manter, ó, a mesma coisa. Pera aí. Observa que o metoprolol, eu tenho aqui a mesma estrutura, arilopropanolamina, que é ela que faz as ligações com receptores, né? E o anel benzeno, que é a parte primordial, que é o farmacoforo, que ela carrega essas cadeias laterais. Certo? Então, aqui eu descobri, então, e aqui eu altero, então, cada um eu vou alterar a sua solubilidade. Que jeito? Se eu faço cadeias laterais ramificando, eu altero a sua solubilidade. E a enzima convertora de angiotensina, né? Ela tem, então, que quando acontece? Basicamente, a enzima convertora de angiotensina, ela leva a formação de angiotensina 2. O que a angiotensina 2 faz? Vasoconstrição. Ela faz vasoconstrição do vaso, aumentando o fluxo renal, e ela também faz uma vasoconstrição das arteríolas e
das veias, né? Ela faz uma inibição da IECA também quando previne a expansão da ruptura da aorta em modelos animais. E, né, o que os IECAs faz? Eles reduzem o risco da ruptura de aneurisma. Opa, então vamos entender. Qual o funcionamento, então, da IECA? Inibir a formação de angiotensina 2. Angiotensina 2, ela faz o quê? Vasoconstrição. Olha o vaso contraído, olha o vaso dilatado, olha o vaso normal. Então, quando eu tenho uma vasoconstrição, o volume do vaso ele diminui, então passa pouco sangue, entendeu? O que eu faço isso? Eu aumento a pressão arterial. Então, eu tenho um aumento de pressão constante. Então, em situações de estresse, pode acontecer isso. Certo? Que jeito que vai acontecer? O angiotensinogênio, né, produzido lá pelo fígado, ele vai ser o quê? Liberado. Quando ele vai ser liberado, né? Quando ele está na corrente sanguínea, é um tipo de zimogênio, né? Que é uma enzima inativa. Então, o angiotensinogênio está inativo, ligado à proteína. Quando eu tenho alterações da pressão, quando a minha pressão abaixa, eu tenho que liberação de renina. Por quê? Porque ele faz isso para aumentar a pressão. Nosso sistema simpático ele funciona para aumentar a pressão. Então, ele produz a renina. Quando eu faço a renina vai converter o quê? O angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA, enzima convertora de angiotensina 1, né? Que converte, então, em angiotensina 2, que ela se liga aos receptores AT1, que ela vai fazer o quê? Uma hipertrofia celular dos vasos, né, e das células cardíacas. Ela libera a aldosterona para fazer aquela troca do potássio e sódio, absorver sódio e aumenta a água, né? Então aumenta a reabsorção de sódio, e assim ela aumenta a pressão sanguínea, e ela faz uma vasoconstrição, e essa vasoconstrição diminui, então, o lume do vaso e aumenta a pressão. Então todos trabalham para aumentar a pressão, só porque a ECA também, ela converte a bradicinina lá no pulmão em produtos que faz a supressão da vasodilatação lá, ó. E aí aumenta a pressão. Então esses produtos inativos são importantes para aumentar a pressão, só porque a bradicinina, né, que é liberada pelas prostaglandinas, aumenta a permeabilidade vascular, né, lá no pulmão e faz uma vasodilatação. Espera aí. Então, quando eu inibo a transformação de bradicinina em produtos inativos, eu vou aumentar, então, esse sistema? Vai. Só porque aí eu vou induzir que é o sistema reflexo lá no sistema pulmonar, que a bradicinina faz. Por mais que ela aumente a permeabilidade vascular, ela também aumenta a produção de muco e ela aumenta o reflexo, a contração da musculatura lisa. E por isso que eu tenho tosse, entendeu? Então, aí é onde eu tenho um broncoespasmo com ela. Certo? Então, qual a estratégia terapêutica que utilizaram? Foi inibidores da renina, inibidores da enzima convertora de angiotensina e antagonistas de receptores H2. Então, vamos lá. Eu tenho a lisquerina que ele inibe a renina. Eu tenho inibidores da enzima convertora de angiotensina, que é o IECA, que é o captopril, o lanusopril, e eu tenho os antagonistas de angiotensina 2, que é nos receptores AT1, que é o losartana, que a gente fala BRA, bloqueador de receptores de angiotensina. Então, antagonista 2. Então, foi a estratégia terapêutica que a gente teve, que foi inibir o quê? A conversão, então, da angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, eu vou, então, inibir a ECA na formação dela. Então, a ECA é o quê? Ela é uma glicoproteína ligada nas células endoteliais do próprio vaso. Então, ela percebe, então, tem a proteína circulante, né, que eu falei, então, o zimogênio, né, que é uma enzima, né, inativa com proteína, e ela tá lá, então, aí o ECA pega ela, converte ela. Essa estrutura, né, foi determinada como uma metaloproteína em 1988, então a gente tem alto conhecimento dela, muito tempo. Que jeito que a gente fez essa descoberta? Essa descoberta, ela veio por quê? Ela picada da jararaca. Quando a jararaca, ela pica, né, ela potencializa a ação das bradicininas pela inibição da ação da bradicinase. Então, eu não tenho a quebra, então, e a formação. Então, foi uma das formas. Então, mostraram que eles também inibiam a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Uai, peraí, então a picada de jararaca faz o que o IECA ia fazer? Sim. Então, eles perceberam, né, que através do peptídeo, então, do veneno da jararaca,
fazia inibição da enzima convertora de angiotensina, que eu tinha modulação, por isso que eu tinha uma hipotensão nesses pacientes que tinha aplicado, então, para o jararaca. E aí, onde eles fizeram o isolamento, em 1979, de 9 peptídeos, com a mistura, né, de nome peptídeos, que foram dados com o nome de teprotídeos, que apresentou maior potência em vidro e foi efetivo na diminuição da pressão sanguínea. Então, esse foi o precursor, o protótipo, né? Esse teprotídeo foi o protótipo, então, baseado em cima de 9 peptídeos, que é 9 aminoácidos, para a formação do captopril. Então, eu tenho o tetraprotídeo, a estrutura, então, que foi determinada, né? Quando que determinou? Isso foi muito importante, porque esse doutor Sérgio, você vê o tanto que é importante. Isso aqui foi no Brasil. Essa descoberta foi na USP, lá em Ribeirão Preto, né? Esse doutor Sérgio, ele que fez relatou a mistura, então, dos peptídeos da questão da cobra da jararaca. Só porque os outros colaboradores usou a estrutura que ele já tinha feito aqui, né? Então, fora do Brasil. Então, ele foi um precursor, então, para a origem do captopril. E as propriedades semelhantes, então, e fizeram um modelo hipotético, então, do sítio da IECA. Aí, quando eles fizeram um modelo hipotético do sítio da IECA, que jeito que esse fármaco ligava? Ele tinha um balsão na parte hidrofóbica, ele tinha uma ligação que poderia ser hidrolisável, ele tinha um sítio de zinco. Opa, aí é uma importância. Então, falta de zinco, eu tenho alteração de ligação da IECA? Tenho. Então, é onde tem alterações da pressão arterial. Então, a falta de zinco, ela também está ligada, então, nas ligações, o quê? Das carboxipeptidases, na formação da angiotensina 1. E eu tenho a interação iônica. Eu pego essa estrutura, a angiotensina 1, ela vai fazer uma modulação. Como assim uma modulação? Eu vou pegar uma glutamina, a glutamina, então, vai ramificar com o anel, né? E aí a minha protamina, ela vai também ramificar e ligar aqui no anel, que é o anel da a felanina. Observa que são somente estruturas proteicas, são aminoácidos. Então, eu tenho que a arginina, que se liga, então, na estrutura da leucina e a histidina. Opa, então esses aminoácidos, a estrutura deles origem a formação da angiotensina 1. Então, eu pego a angiotensina 2, que ela perdeu, então, o quê? Observa a glutamina. Então, a minha glutamina perdeu a ramificação, e aí eu fiquei com a estrutura somente da prolina, felanina, arginina, leucina e histidina. Estão os aminoácidos na formação, então, da angiotensina 2. Então, a perca, então, da glutamina foi importante para a formação da angiotensina 2. Certo? De jeito, então, fez um requerimento estrutural mínimo da ligação e quebra dela. Determinou, então, o melhor terminal, que era a prolina, né, para remoção. Então, olha aqui, eu tenho, então, a prolina, que era o melhor terminal meu, porque eu retirava, então, a glutamina. O penúltimo posição, que era a lanina, e o antepenúltimo, que era o anel aromático, né? Então, eu determinei, então, os inibidores pequenos que foram preparados. E aí eu vi a presença de zinco na atividade, então, da ECA, né? Então, se eu pegar essa estrutura, olha o zinco aqui, ó. O zinco, ele é encarregado para fazer a ligação de receptor, ó, na formação, então, da ECA aqui, ó. Para eu formar, então, angiotensina 1, ó, que está aqui, para eu remover a glutamina, e aí eu converter em angiotensina 2. Então, eu pego essa estrutura, que é a angiotensina 1, a ECA aqui, que eu tenho, então, a jararaca, botróbios, que formam, então, a angiotensina 2. Então, o zinco é importante como forma alostérica enzimática? É. Por isso, se você olhar, o zinco, ele tem mais de 300 reações químicas que faz. Um dos maiores para absorver nutrientes intestinal é o zinco. Por isso que, se você olhar hoje os medicamentos para em criança, eles estão vindo agora, o quê? Zinco, né, em altas quantidades, para tratamento de 15 miligramas dia. Por que isso? Porque ele melhora a absorção intestinal, e não só isso. Ele está no processo cognitivo, porque o zinco e o magnésio estão ligados no glutamato, que faz parte de neurotransmissão. Opa, então observa que os metais são muito importantes, junto com os aminoácidos. Então, as minhas estruturas enzimáticas, né, que estão, ou minha estrutura química, são baseadas todas em o quê? Em aminoácidos. Então, são peptídeos, são proteínas, então, que eu vou formar através dos aminoácidos.
né? Então, os testes das carboxiprolina, né, como inibidor da ECA, então eu tive uma atividade oral, então, a estrutura básica, aonde o carbono, né, a eficiência da prolina no carbono C era o determinante na inibição, então, da ECA, então eu sabia aonde ia ligar, né, e o modelo, então, benzilsucínico, né, que é a estrutura principal, para eu determinar, então, a formação do IECA. E assim eu determinei, então, o teprotídeo, né, que formou depois a nova estrutura para aumentar a sua potência, colocando a succinilprolina, que é aí onde eu vou fazer uma sulfidrila para formar, então, o IECA. E aí eu vi a potência, né, que a concentração inibitória 50%, em 0,023. Então, eu percebi que eu tinha uma estrutura com boa potência relativamente, com uma boa potência entre o protótipo, e que tinha menos efeitos colaterais do que as outras estruturas. Então, aí ficou o captopril. Aí foi a primeira origem do captopril. E o captopril delineou e fez a formação das outras estruturas. Então, eu observo que eu tenho uma sulfidrila na estrutura principal, que é ela encarregada onde a gente tem os efeitos colaterais principal, mas onde determina a autopotência com ligação na enzima convertora. Mas ela formou enalapril, cisapril, ramipril, quinalapril, lisinopril e perinopril. Então, ela é o protótipo inicial para a formação e modulação das outras estruturas químicas. Então, a angiotensina 2, olha aqui, então, eu tenho a estrutura, o substrato. Como é que a angiotensina 1 está aqui? Ó? Ela está ligada, tá, o zinco está ligado, modulado, então, junto com a estrutura enzimática. Então, eu tenho um fármaco, né, que o aqui o prolina, ele se liga, então, a esse substrato, né, e o mercatap álcool-prolina, ele se liga a carboxiprolina. E aí eu consigo fazer, então, a inibição. Então, o primeiro inibidor formado e comercializado, né, então, o captopril, tem efeito contra-hipertensivo e insuficiência cardiocongestiva, normaliza 50% dos casos de hipertensão como monoterapia, tem efeitos cutâneos, né, colaterais e diminuição do paladar e tosse. É um dos principais efeitos colaterais que são apresentados pelo captopril. E o hipertensão assintomática, difícil adesão ao tratamento devido aos efeitos adversos que apresenta, principalmente a tosse. E a tosse inicia sempre depois de 1 mês a 2 meses de tratamento. Ela não inicia no primeiro comprimido, tá bom? Então vai apresentar depois de 1 mês. Tem gente que é mais sensível 15 dias, mas iniciou, tomou hoje, vai dar tosse, não é assim. E os efeitos adversos do captopril está ligado ao que? Ao sulfidrila, ó. Então, esse grupo sulfidrila, né, que é a parte hidrofílica da estrutura do captopril, ela determina, então, os efeitos colaterais, os efeitos adversos, por sofrer oxidação de disulfeto. Então, é uma elaboração com maior interação com a IECA. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou colocar um grupo o quê? Prolina. Para eu colocar um grupo prolina e aumentar a sua potência, aí eu vou formar outras estruturas, que é onde eu determinei e formei o quê? O enapilato. Então, o grupo prolina, eu peguei o radical, então, né, que é lá a formação, então, do captopril. E aí, em vez de eu colocar o grupo sulfidrila lá do captopril, eu mantive, né, lá, né, eu tirei o sulfidrila e mantei só o gluracilprolina. Aí eu o quê? Alterei, ele é um protótipo inativo, o naprilato, né, que é o enalapril, ele é inativo, por isso que eu não posso passar para quem é hepatopata, porque ele precisa ser ativado, e aí ele vai se converter na forma ativa, e é onde eu vou ter o efeito. Então ele é fracamente absorvido, devido a eu ter alterado a parte sulfidrila da estrutura do enalapril, né, que era do captopril, e aí ele tem pouca absorção. Então, ele, de forma inativa, eu altero e consigo absorver mais e ter maior disponibilidade. Por isso que o enalapril tem menos efeitos colaterais, porque eu não tenho a presença, então, da sulfidrila, certo? Então, é um profármaco excelente com atividade oral que a gente modula que jeito? Observa. Eu tenho, então, aqui, ó, cadeia lipofílica, que ela vai ligar, então, lembra daquela ancoragem de adaptação de receptor? Aqui, então ele vai fazer a ancoragem. Lembra que o zinco é importante para fazer a ligação entre os aminoácidos, junto com a enzima. Então, eu tenho a parte lipofílica, o anel, então, benzeno,
ligando em estruturas, e eu tenho as ligações entre partes. Eu tenho uma parte hidrofóbica e uma hidrofílica, que vão ajudar na interação entre eles. Então, essa estrutura ajudou bastante a atravessar a barreira hematocefálica como pró-droga, né? Então, o pró-fármaco, ele é mais lipofílico, né? Tem maior biodisponibilidade, e isso, se fosse manter somente a estrutura, observa bem, do enaprilato, baixa absorção. Então, para eu transformar ele em natrium, observa a estrutura final. Eu alterei a estrutura final para eu alterar a absorção do fármaco. Então, essa absorção que eu coloquei aqui, então, um grupo, se eu olhar aqui, era um ácido, porque aqui era um ácido, agora era um ácido que eu formei um éster. Então, a formação de um éster, o grupo éster, então, favoreceu a melhor absorção e o meu profármaco. Então, o modelo 2D do sítio, né, captopril e nalapril. Então, a Roche utilizou disso, né, melhor potência dos inibidores, né, pudesse ser usada na molécula mais rígida, né, e colocou grupos chaves importantes, ligante ao zinco, que aí eu faço a modulação junto com os veículos, e eles fizeram, então, planejamento de modelos rígidos, com orientação espacial, e é onde puderam ter variedade sistemática na produção de outros fármacos. Certo? Então, o captopril dá origem, então, a anaprilato, né, formação, ao cisaprilato, com estruturas bem parecidas e que tem melhor absorção farmacológica. Então, o cisaprilato, ele tem maior especificidade pela ECA, menor afinidade por outros neuropeptidases e diminui a incidência da tosse. O problema é preço. Então, eu favoreci, então, aumentei a potência. Por que que eu melhorei? Porque eu não tenho um grupo sulfidida, mas eu tenho um grupo amina. O grupo amina me favorece, então, a diminuir os efeitos colaterais. Então, outros descarboxilato, né? Quinapril, lisinopril, ramipril, bezapril, e as suas estruturas, eu deixei cada um aí, as estruturas para vocês visualizar. Os inibidores da ECA contendo fosfonato, são os novos fármacos, né? O fosinopril, né? E o fosinoprilato. O fosinopril, ele é inativo, então ele é uma prodroga. Ele vai converter, então, o fosinoprilato, que é a forma ativa na corrente sanguínea. Por que ele melhora? Então, a mais distância entre o grupo aromático com o grupo amino. Então, isso é importante, que me dá uma potência maior. Ele é mais potente que o captopril e menos potente que o inaprilato. Então, ele ficou o meio termo. Mas é uma droga excelente, utilizada com efeitos adversos bem menores. Então, o ECA, né, o domínio C, envolve, então, a regulação da pressão sanguínea e a inibição, então, dos domínios para tratamento de certas doenças cardiovasculares. Já quando tem domínio do nitrogênio, então, das aminas, tem um controle mais hematopoético. Então, eu tenho alterações das células. Então, observa que quando eu pego fosinopril, eu tenho alterações também hematopoéticas, e acaba comprometendo. E a inibição, então, de um domínio, que é a hidrólise da angiotensina. Né? Inibição necessária para abolir a conversão de bradicinina em produtos inativos. Tá bom? Então, são 3 inibidores altamente potentes, né? Com domínio, então, de amina e carbono. Então, captopril, domínio, então, aqui, ó, vamos colocar o domínio, maior afinidade pelo domínio amina, o maior afinidade do naprilato pelo domínio carbono, e maior afinidade para o domínio carbono pelo lisinopril. Sendo hoje as drogas de escolhas para pacientes hipertensos, hoje, para evitar a tosse, a gente passa o quê? Enalapril e o lisinopril. O lisinopril é preço. Ele é mais potente do que o enaprilato, que o enalapril, só porque o ele é maior. Hoje está sendo uma das indicações melhores